Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um princípio do direito ambiental que tem sido colocado aí em várias jurisprudências, que vem conformando algumas políticas públicas, que é o princípio do não retrocesso em matéria ambiental. É um tema um pouco espinhoso, ele vem de uma jurisprudência, sobretudo da doutrina, e eu vou comentar isso aqui com vocês, colocar minha opinião, que vai ao encontro, inclusive, de muitos juristas nacionais que tratam desse tema. Acompanhe por aqui, mesmo você que não é da área do direito, é importante você conhecer o que é esse bendito desse princípio do não retrocesso, quando que a gente aplica ele, se ele tem algum limite para ser adotado, e assim a gente vai aprofundando e conhecendo um pouquinho mais dessas teorias aí do direito. Acompanhe por aqui no canal. Olá, pessoal! Então vamos seguindo por aqui, falando do princípio do não retrocesso. Já vou pedir para você compartilhe esse vídeo, dá o seu like, liga o sininho. Vamos transformar esse canal num grande lugar de comunicação sobre meio ambiente, direito ambiental e outros assuntos que envolvem essa temática da sustentabilidade. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre o princípio do não retrocesso. Certamente você que atua, que milita na área de meio ambiente, ou é do direito ambiental ou não, já ouviu falar sobre alguma limitação de alguma lei, sobre alguma discussão, sobre algum avanço que algum estado, a União, algum município tenta fazer na matéria ambiental e depois é afastado com base nesse princípio do não retrocesso. Eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho desse contexto histórico, da onde isso surgiu, e em seguida vou dar a minha opinião sobre isso, falando, será que tem limites para o princípio do não retrocesso? Será que ele vale de forma literal, de qualquer forma, sempre que houver um suposto retrocesso ambiental? Vamos entender isso por aqui. Muito bem. Esse princípio do não retrocesso, ele nem vem da área do direito, né? Ele vem do direito ambiental, quero dizer, ele vem da área dos direitos sociais. E aí nós estamos falando de avanços que a legislação vai promovendo em termos de direitos sociais, direitos humanos fundamentais, sobretudo. Então é óbvio que quando a gente fala, por exemplo, de um direito humano fundamental, não tortura, um direito humano fundamental, não escravidão, direitos dessa natureza, fica muito claro que esse é um valor humano integral e que, portanto, né, não se admitiria retrocessos na legislação para permitir que exceções ou situações dessa natureza pudessem ser adotadas no contexto aqui jurídico nacional. Tá? Esse princípio, então, ele vem a partir dessa noção de direitos humanos fundamentais, ele nasce e ele começa a ganhar raízes dentro do direito ambiental, entendido também, embora ele não esteja lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, ele está lá no artigo 225 da Constituição, muitos juristas vão entender o direito, o princípio do não retrocesso, ou melhor, o direito ambiental como integrante dos direitos fundamentais e, a partir daí, a adoção também do princípio não retrocesso, considerando que, sendo um direito fundamental, o princípio do não retrocesso incide de qualquer maneira e sob toda a sua natureza. E o que esse princípio, então, do não retrocesso, ele vai dirigir? Ele dirige, sobretudo, a ação legislativa. Então, ele está falando do quê? Quando nós temos uma lei, essa lei que, a princípio, né, ela é de ampla competência, espectro do Congresso Nacional, no caso né, da União, ou das assembleias legislativas ou das câmaras de vereadores no nível municipal. Então, o poder legislativo, que é o poder que tem a capacidade, a competência e o poder instalado mesmo, de alterar o nosso arcabouço normativo, esse, a princípio, né, não se fala em direito adquirido a uma lei. Então, as leis elas podem ser modificadas, elas podem ser alteradas, e à medida que o tempo avança, à medida que as condições culturais, sociais, políticas e econômicas daquela localidade ou daquele país vão sendo alterados, o Poder Legislativo atua para refletir essas mudanças sociais no seu corpo legislativo. Então, a partir daí, os princípios do direito vão dizer: o Poder Legislativo ele não tem limitações a não ser o texto da Constituição Federal. Então, esse é, a rigor, vamos chamar a regra. Então, a regra que impera é: Poder Legislativo você está livre, o seu limite é a Constituição Federal. Muito bem. E aí, no caso dos estados, a Constituição Estadual, e no caso dos municípios, as leis municipais. Então, a gente vai entender isso, né, nas três instâncias, nas esferas de autonomia aí dos entes federativos. Muito bem.
Ocorre que, em sendo direito fundamental, surge uma limitação ao poder legislativo, que é, sendo direito fundamental, você pode legislar, mas você não pode retroceder. Poder legislativo, ao editar uma lei, está vedado por um princípio fazer o que se chama então de retrocesso, ou seja, uma vez que um direito fundamental foi concedido, um direito fundamental está buscando atender os princípios e os valores fundamentais daquela nação, não se pode criar leis para retirar, limitar ou reduzir aquele direito que foi uma vez concedido. Bom, então, entendida essa teoria, entendida a base fundamental, né, do princípio do não retrocesso, nós vamos falar de onde ele vem. Então, a primeira coisa é importante destacar que ele vem do direito europeu. Então, a Europa cria esse princípio do não retrocesso. Nós estamos falando que ele surge aí do pós-guerra. Então, nós estamos falando aí de um contexto europeu que viveu uma guerra mundial, que viveu, né, todas as atrocidades de uma guerra. Então, a partir do pós-guerra, né, a Europa começa a se reconstruir, inclusive culturalmente, e estabelece limites para esse tipo de situações, como foi, né, a situação do Holocausto, então, que todos nós conhecemos. Então, esses limites vão colocando nos direitos, nas constituições, nos conjuntos jurídicos dos países europeus, limites para esse tipo de situação não voltar a se repetir. O princípio do não retrocesso, a partir de um francês chamado Michel Priet, salvo o melhor juízo, é ele que introduz isso no direito ambiental, ele vai dizer que vale também na matéria de meio ambiente, uma vez que temos aí um contexto de uma civilização que avança sobre os recursos naturais para se estabelecer, uma civilização humana que polui, que contamina o ar, que gera perda de biodiversidade, que gera perdas ambientais significativas, precisa ser limitado no que diz respeito à legislação. Então, a partir desse contexto inicial, que nós estamos falando, olha, concedeu um direito ambiental, não pode criar lei para limitar, restringir, voltar para trás, retroceder, também isto vale no direito ambiental, que para nós se traduz lá pelo artigo 225 da Constituição, que vai falar direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse é o direito fundamental que a nossa Constituição estabelece, e sobre ele nós vamos ter agora a introdução desse princípio. Ele é um princípio, ele não está em lei, ele não está na Constituição, ele não está em tratado internacional nenhum que o Brasil é signatário, dizendo, olha, no Brasil vale o princípio do não retrocesso em matéria ambiental. Então, isso vem da doutrina. Então, o que é a doutrina aí para quem não é da área do direito? Então, os pensadores, os juristas vão escrevendo artigos, vão criando textos, vão criando interpretações sobre o sistema jurídico, traduzindo isso por meio de artigos científicos, publicando em revistas e tudo mais. A partir daí, o judiciário começou a se apropriar do princípio do não retrocesso, transferindo ele também para aplicação no direito ambiental, para dizer o seguinte, olha, uma legislação que venha a estabelecer um processo, um princípio de conservação de biodiversidade, um princípio de conservação, de proteção de meio ambiente em todas as suas formas. Uma vez que essa legislação venha a ser estabelecida, nós não podemos encarar ou aceitar como válido dentro do ordenamento jurídico nacional um retrocesso. Então, se eu estabeleci por lei uma área de preservação permanente, ela é uma área de preservação permanente, ela está conservando um recurso natural e, a partir daí, não pode vir uma lei subsequente e aplicar um retrocesso, ou descriando aquela área como uma APP, por exemplo, e assim valendo para proteção de espécies de fauna, de flora, valendo para poluição, então indicadores de poluição, e valendo, enfim, para tudo que é matéria ambiental. Ocorre que, a princípio, né, quando a gente fala assim, bom, mas tem muita lógica, né? Se nós estamos vivendo um processo de degradação, se nós estamos comprometendo a um nível de risco os nossos recursos naturais, tem lógica, uma vez que o legislador, em algum momento do tempo histórico, ele protege esses recursos, a princípio aí uma lógica para dizer, olha, então, a partir daqui, isso aqui está protegido, cláusula pétrea, não voltamos mais para trás. Ocorre que, né, nós precisamos entender a natureza desse princípio. Quando ela nasce, né, no direito europeu, e sobretudo também aí na matéria ambiental do direito europeu, nós temos que entender o seguinte, a Europa, ela atingiu no seu processo de desenvolvimento econômico, seus maiores indicadores de poluição. Os rios eram muito poluídos, biodiversidade praticamente já não existe mais, e nós estamos falando de um contexto histórico, que vem de mais de centenas de anos, sendo estabelecida a partir de uma base civilizacional de desenvolvimento que marcou
um uso, né, irrestrito e refreado dos recursos naturais no continente europeu, que tem uma dinâmica, né, climática diferente, enfim, e que tem lá suas características e o seu processo cultural, histórico e tudo mais. Esse princípio, quando a gente olha ele aplicado para a Europa, então eu falo assim, olha, se estabeleceu uma lei de proteção de recurso natural, por exemplo, proteção dos rios, não pode lançar poluentes. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, na Alemanha, leis que dizem o seguinte: a qualidade da água que eu capto para um abastecimento público, para minha indústria, para qualquer uso que eu faço, ao devolvê-la lá depois do processo industrial, ela tem que estar com a mesma qualidade ou melhor da que eu captei. No Brasil, a regra não é essa. O CONAMA estabeleceu uma regra de possibilidade de emitir ainda uma água com algum nível de poluição, tem os níveis lá que ele estabelece conforme os indicadores, conforme os elementos químicos, e permite que, então, a água do rio faça a diluição desses poluentes. Então, veja como nós temos uma diferença. Na Europa, fala, não pode poluir. Aqui fala, pode poluir um pouquinho ou um tanto, certo, lá conforme o nível de poluentes que está sendo lançado naquele rio. São regras diferentes. Então, quando eu olho para o princípio do não retrocesso e olho para a Europa, por exemplo, para a Alemanha, eu posso dizer, bom, a Alemanha é um país rico, é um país que se desenvolveu, que tem tecnologia, que tem indústrias, um potencial enorme, e eu posso dizer para a Alemanha, olha, você que já consumiu todos os seus recursos, você que já se construiu, adquiriu riquezas, se tornou uma grande potência mundial, não polui não, você tem que lançar água no mesmo indicador que você captou, porque você tem recurso, não tem menor cabimento depois de se desenvolver, de ter um polo industrial enorme, de ter, enfim, você continuar poluindo. Então, uma vez que essa legislação venha dizer isso, não caberia retroceder para uma outra legislação, dizer, não, pode poluir um pouquinho igual lá no Brasil, né? Só para a gente fazer uma comparação e entender um pouco dessa discussão. Muito bem. Agora, a pergunta que não quer calar e que quando a gente vai olhar os acórdãos, as decisões jurisprudenciais no Brasil, vai olhar as decisões dos juízes, eles pegam esse princípio e descontextualizam ele desse formato que eu estou falando para vocês, né? Da origem dele, que vem lá da Europa, que comprometeu seus recursos naturais, que veio de um processo histórico de poluição, poluição do ar, poluição da água, enfim, e que vem ao longo dos últimos anos, né? À medida que as riquezas foram formadas, vem também transformando os seus processos e regularizando o seu processo de conservação ambiental do ponto de vista da saúde, qualidade de vida e tudo mais. Então, reduzindo os níveis de poluição, reduzindo os níveis de emissões, mudando a matriz energética de combustíveis fósseis para combustíveis sustentáveis, quando é possível, né? Eles não têm a nossa mesma dinâmica aqui, as mesmas possibilidades, usando alternativas que contaminem ou prejudiquem menos o meio ambiente quando isso acontece em países ricos, é muito claro a gente falar, ok, avançou, ter um princípio de base, né, dessa formação do pensamento jurídico que diga, para por aí porque você não pode retroceder. Quando essa coisa, entretanto, ela vem para o Brasil, né, quando nós estamos aqui numa realidade completamente diferente. A realidade do nosso país está envolvendo aí, nós ainda temos 65% do nosso território conservado com vegetação nativa. Nós ainda temos a maior biodiversidade do planeta. Nós temos aqui as condições climáticas que avançam num sentido muito diferente das condições climáticas europeias. Nós não temos neve, salvo ali no sul em alguns períodos, né? Mas não é aquele período de rigor de inverno como acontece na Europa. Então, o nosso clima tropical ele nos permite outras possibilidades que a Europa não tem com relação ao uso dos recursos naturais, inclusive com relação à queima de combustíveis fósseis. Nós temos aqui um país, é importante dizer, do ponto de vista, nós falamos dos recursos naturais, vamos falar um pouquinho da economia. Nós ainda temos um país subdesenvolvido, um país que tem milhares de pessoas ainda na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Nós ainda temos pessoas sem acesso aos serviços públicos básicos, como uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade e acessível. Nós temos milhares de pessoas ainda que precisam de emprego, que precisam de renda, que, por enquanto, é o único formato que a nossa civilização humana encontrou para dar e conferir igualdade, paz, justiça social para todas as pessoas, promovendo o desenvolvimento. Nós não encontramos outra ferramenta, outro formato no mundo que não fosse por meio
da promoção do desenvolvimento, sobretudo num país cuja tecnologia não é muito avançada, ciência e tecnologia ainda carecem de recursos, carecem de desenvolvimento, ou seja, a nossa base de desenvolvimento, ela ainda acontece não do ponto de vista dos serviços intelectuais, como é o caso das tecnologias de informação ou de outras tecnologias, a nossa base de desenvolvimento ainda são os recursos naturais. Nós precisamos da água, nós precisamos da terra, nós precisamos gerar alimentos, somos aí o maior produtor mundial de alimentos, ainda nós temos uma realidade econômica que nos conduz num modelo de desenvolvimento baseado no uso dos recursos naturais. Então, vamos fazer uma agricultura irrigada, vamos fazer uma indústria que capta água e precisa, ao final, processar essa água, despoluir, devolver lá no rio, talvez com uma qualidade da água, conforme os nossos níveis permitem, não tão purificados quanto devessem ser neste momento histórico. Não estou defendendo que tem que ser assim, mas estou dizendo, nesse momento histórico, a gente está fomentando a indústria nacional, fomentando a infraestrutura nacional, fomentando as atividades econômicas que, né, por meio da iniciativa privada, com recursos e investimentos em geral privados, precisam se estabelecer, é normal que se estabeleça ainda com base nos recursos naturais. Esse é o nosso modelo, é assim que o Brasil se desenvolve, e ao mesmo tempo é normal que esse princípio, a meu ver, do não retrocesso, ele seja relativizado se comparamos com a realidade europeia. Por que eu estou falando de relativizar o princípio do não retrocesso? Em primeiro momento, que nós temos que entender o seguinte: o que o princípio do não retrocesso ele garante é o direito fundamental ao quê? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a cláusula pétrea dessa história é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que significa o seguinte: se eu tenho uma legislação que caminha para uma solução dirigida ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ótimo que ela se estabeleça e a gente construa um caminho processando um modelo, que foi o modelo adotado, inclusive, pela nossa Constituição, que não é o da conservação a qualquer preço, mas é o do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, o que ele vai indicar? Que nós temos que promover o uso racional dos recursos naturais e, portanto, muito razoável que essa legislação venha sendo estabelecida sobre vários tipos de uso. Uso de recursos hídricos, uso da terra, do solo, uso da biodiversidade, uso, enfim, né, das nossas riquezas, inclusive climáticas, para produção de energia solar, produção de eólica e assim por diante. Então, essa legislação ela vai se estabelecendo, se organizando, e a sociedade brasileira também vai se organizando. Então, ela se organiza. Bom, temos o agronegócio em algumas regiões do país como um modelo ou atividade econômica que se desenvolve. Em algumas regiões a indústria está mais aquecida, em algumas regiões são os serviços. Em algumas regiões nós vamos ter que fomentar o desenvolvimento de modo que aquelas populações possam sair dessa linha de pobreza. E assim, esse modelo brasileiro que vai se ajustando nessa perspectiva do tripé da sustentabilidade, meio ambiente, economia e sociedade, né, o que é do social, o que é do equilíbrio, da igualdade, da justiça social, esse tripé ele não está estabelecido e estabilizado aqui no Brasil, diferentemente da Europa. Na Europa você já tem uma estabilidade, né? Já tem um tempo histórico, tem um processamento de uma cultura daquela civilização que mora lá, que vive lá, tem estabilidade econômica, tem uma série de princípios lá que nós não temos aqui. Então, eu não posso simplesmente pegar esse princípio do não retrocesso, a meu ver, importar ele para o Brasil, pegar qualquer lei que sai aí de uma Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, que faz uma alteração e falar simplesmente não pode ter, porque fere o princípio do não retrocesso. Espera aí, vamos olhar o que aquela lei está fazendo, que ajuste ela está promovendo. Será que, de fato, ela afeta o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Ou eu estou pegando simplesmente o princípio não retrocesso, porque daí fica fácil, né? Não precisa pensar muito. A lei tal dizia tal coisa, essa lei nova aqui diz que essa tal coisa agora não existe mais. Pronto, princípio não retrocesso, aplica o princípio e digo, lei é ilegal, é ilegítima, é inconstitucional, porque ela está ferindo esse princípio que, né, abre parênteses aqui, eu já falei, mas vou repetir, não está previsto na Constituição Federal, nem em tratados internacionais e nem em legislação, pelo menos as federais que eu conheço. Então, gente, nós precisamos refletir sobre isso e trazer uma reflexão de, bom,
que lei é essa? Ou que política pública é essa? De fato, ela está fazendo um ajuste nessa dinâmica do tripé da sustentabilidade, meio ambiente, sociedade e economia, portanto, às vezes, para fazer esse ajuste social, econômico, ambiental, é preciso, em alguns momentos, avançar, em alguns momentos, ceder para interesses e possibilidades, sem, claro, e isso eu não defenderei nunca, afetar no seu princípio central esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, uma lei que permite ou que realiza uma ação de meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela precisa ser sustentada. Retrocesso sobre esse direito não deveria acontecer. Por exemplo, agora pode poluir tudo. Vamos soltar efluentes sem tratamento nenhum em rio, que está valendo. Não é isso que eu estou falando, porque no momento em que nós estamos soltando efluentes, contaminando os nossos cursos hídricos, nós estamos falando de perda reais de biodiversidade, nós estamos falando de água poluída que vai deixar de poder ser usada por quem está jusante ali daquele curso d'água, nós estamos falando de contaminação, nós estamos falando de riscos, inclusive à saúde humana. No caso, entretanto, nós vamos encontrar algumas outras legislações que não fazem esse processo tão direto ou que afetam tão significativamente esse direito. Então, o que eu estou dizendo aqui é, o princípio do não retrocesso no Brasil, ele tem que ser aplicado no caso concreto, conforme a situação, observando a nossa realidade do direito, a nossa realidade cultural e o nosso processo de estabilização de um país que ainda é subdesenvolvido e que ainda precisa tirar as pessoas da linha de pobreza e, portanto, o fator econômico ele acaba sendo muito relevante no tripé da sustentabilidade. Precisamos sim equilibrar a ecologia, os processos ecológicos, mas também a economia e também o social e a justiça social. Nesse equilíbrio dinâmico da nossa sociedade, negociações são feitas, há necessidade de ajustes a todo momento, erros podem ser cometidos ao se estabelecer uma legislação sem muita maturidade, sem muito debate, e às vezes pode ser necessário voltar um passo atrás, sem que esse passo, entretanto, possa comprometer o equilíbrio ecológico na sua raiz, na sua dimensão mais profunda. Então, essa é a minha opinião. Penso que o Brasil se perdeu nessa coisa da aplicação do princípio do não retrocesso. Tem muita jurisprudência que não faz esse aprofundamento que eu estou conversando aqui com vocês. Encontrei exemplos no Supremo Tribunal Federal muito negativos e vou dar um deles. Recentemente o Supremo tratou aí de uma legislação do Mato Grosso falando do licenciamento ambiental de hidrelétricas, que lá na década de 80 era feita com base na potência da hidrelétrica, né, década de 80, lá atrás, Mato Grosso vem e tenta estabelecer uma legislação agora dizendo o seguinte, não, nós vamos avaliar o impacto não pela potência da hidrelétrica, mas pela área alagada, porque a área alagada efetivamente é onde se produz o impacto. Aí vem o Supremo e diz, não, essa lei do Mato Grosso é inconstitucional, porque ela fere o princípio do não retrocesso. Porque se eu exigia lá na década de 80 e a RIMA para hidrelétricas acima de 30 megawatts, agora não pode uma hidrelétrica que produz 200 megawatts, mas inunda uma área infinitamente menor do que a anterior, porque 30 megawatts é o dado e se não é princípio do não retrocesso. Isso é uma interpretação não inteligente do princípio do não retrocesso, ela não permite os avanços que toda norma, que toda tecnologia deve estabelecer e ela simplesmente importa um princípio e torna uma solução fácil de algo que não é fácil, de algo que não é simples. Meio ambiente não é para amador, meio ambiente precisa aprofundar e a gente precisa entender para não usar de forma inadequada o princípio do não retrocesso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui sobre esse princípio. Isso é espinhoso, é chato, tenho certeza que um monte de jurista que vai me criticar, mas eu tenho certeza de que a gente precisa no Brasil ter um diálogo mais razoável sobre a política de conservação de meio ambiente, porque a nossa realidade nacional, ela não se espelha na realidade dos países desenvolvidos. Nós temos uma outra realidade, um outro contexto, e só importar o princípio dos outros, copiar e colar aqui no nosso caso, pode sim, ao final e a cabo, representar um grande retrocesso para o desenvolvimento da nossa nação. Espero que você tenha gostado, curte aqui, comenta esse vídeo, eu espero você no nosso próximo encontro. Beijo grande aí para vocês.